Boa tarde! Neste segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária narrada por Planta Giratória. Eu sou apenas eu, por L7. Eu nasci em uma estrutura sociopolítica bem fixada. As pessoas trabalham, se divertem, votam, estudam e casam-se. Desde que nasci, sempre tive isso como normal. Fui matriculado em uma escola pública e aprendi o que queriam que eu aprendesse. Uma vez que eu não sabia ainda escolher por mim mesmo, e para mim tudo isso estava normal. Um monte de coisas que aprendi, muitas delas considero desnecessárias. Me lembro de ter ouvido falar sobre o socialismo. Cara, que aula! Pensar numa sociedade igualitária, onde ninguém passaria fome, onde o pedreiro e o médico poderiam ganhar os mesmos salários ou ficar muito perto disso. Sei que aquilo por um momento foi um sonho muito bonito. Até que mesmo sendo criança, já começassem a surgir perguntas que encabulariam a professora. Como o porquê de estudar tanto tempo para ser um bom médico, se posso ter quase o mesmo resultado como o balconista da farmácia? Enfim, essa fase passou, eu aprendi mais e evoluí. Um pouco mais crescido, entendendo bem os fatores que fizeram a queda do Muro de Berlim ser algo tão interessante, eu evoluí e passei a me entender como de direita. Mesmo o espectro político sendo tão confuso, eu ainda fazia questão de me identificar dentro de certos grupos. Nesta fase, eu louvava a criação do Plano Real por FHC como uma das melhores coisas que já haviam sido feitas no país. Chegava quase um graças a Deus por termos tido esse presidente. Acreditava firmemente que as drogas deveriam ser combatidas, afinal elas fazem muito mal à sociedade. Uma das coisas que me lembro, hoje com vergonha, é do quanto desejava completar meus 16 anos para votar e exercer meu papel de cidadão brasileiro. Ao votar pela primeira vez, embora um leve sentimento de dever cumprido, não sentia que algo tivesse de fato sido feito. Porque, peraí, em quem foi que eu votei mesmo? Foi num candidato de verdade ou num personagem criado pelo marketing para me convencer que ele seria bom o suficiente para mandar na minha vida? Isso além de torcer muito para que a maioria das pessoas estivessem, assim como eu, interessadas o suficiente para pesquisar entre todos os personagens fictícios em qual deles o marqueteiro falhou em me enganar completamente, deixando um furo para que eu pudesse mugir orgulhosamente. Pra cima de mim, não. No final das contas, votar é inútil porque não votamos em pessoas, e sim em peças publicitárias, em personagens criados para determinados fins. E isso para falar só o mínimo. Isso me desanimou completamente, ainda mais depois de ver o oponente comemorando uma vitória vergonhosa, alguém que sequer tem a capacidade técnica para exercer uma função burocrática. Agora ser presidente do país enquanto eu, para dirigir o meu carro, tive que passar por cursos, testes e provas, isso é no mínimo estranho. Depois de analisar essas e algumas outras coisas, ainda vi o governo como algo necessário, mas que não deveria abranger tudo o que abrangia. Eu não via capacidade legislativa e executiva para que seus tentáculos tocassem tantas áreas na minha vida e por causa disso eu aprendi um pouco mais e evoluí. Eu me tornei liberal, agora sim, um estado mínimo e liberdade para o povo viver e trabalhar. Mas ao me perguntar o que seria o tal estado mínimo, dificilmente me vinha uma resposta clara na mente. Mas ainda assim eu parecia estar no estado mais sóbrio de minha carreira política. Até que meu mundo caiu. Eu ouvi a expressão anarcocapitalismo, enquanto fazia pesquisas em política no YouTube. Por um momento eu estranhei e resisti. Eu já havia aprendido na escola alguma coisa sobre os horrores da anarquia, mas resolvi ouvir um pouco mais o contraditório e sempre fez parte do meu aprendizado, e não pude resistir à enxurrada de razão a que fui apresentado. Mas isso se deu de tal forma que, ao ouvir tais questões, eu me identifiquei desde o início da minha consciência política com tais pensamentos que na minha mente ainda eram confusos no início, mas de certa forma sempre fui ANCAP sem saber. Mas levado pelos rótulos e ensinos a acreditar que meus pensamentos pertenciam à esfera A ou B de pensamento. Passei toda esta parte da minha vida procurando um lugar para me encaixar, para saber em que grupo, em qual dos coletivos eu pertencia e quais ideias deveria defender. Foi somente neste momento, quando assumi minha anarquia, que pude entender que não precisava ser de esquerda, ou de direita, ou sequer ANCAP. Eu fui, eu sou, e sempre serei apenas eu. De fato, a única forma de pensar que consegue assimilar a razão à lógica, a filosofia e a prática, de ser eu junto com todos os outros, que também o são, de igual forma, é o libertarianismo. Ponto de vista que hoje aceito não como rótulo, mas como a cosmovisão que superou todas as outras coisas às quais fui apresentado, sem em troca disso me oferecer alguma algema. Mas foi aí que me veio a grande surpresa.
De alguma forma, aqueles que cresceram comigo acreditam piamente que eu devo me encaixar nesse sistema. E caso não faça, eu estou errado. Que tenho que obedecer às leis que os outros escolheram como corretas em benefício deles, em vez dos meus. E um tal contrato social que eu rasgaria sem pensar, mas que eles consideram que eu assinei, e sem cláusula de saída. Que se eu votar em um grupo de candidatos que se revelem misteriosos, traidores, devo seguir as regras quase impossíveis dos mesmos. Caso queira fazer algo contra ou pagar-lhes o salário que eles decidirem para si durante o tempo de mandato, que eles escolheram como suficiente, além de um monte de outras imbecilidades, isso mesmo. Não estou querendo ofender ninguém. As leis e regras são literalmente imbecis e estúpidas. Regras que, se me forem apresentadas, eu jamais aceitaria. Mas que hoje eu sou obrigado a financiar a força policial que irá me obrigar a aceitar tais regras. De fato, um absurdo completo, que por algum motivo as pessoas aceitam e ainda acreditam que têm o direito de obrigar as outras pessoas a participar delas. No fim das contas, entendi que eu sou eu, eles são eles e nós é apenas a forma como conseguem nos ligar a um sistema onde eles se beneficiam e eu pago junto, com um monte de outros eus que acreditam que existe um nós. Eu sou eu e apenas isso. Pelo amor de Deus, eu não quero participar desse lixo que vocês chamam de democracia, e nem quero financiar este BBB que é o dia a dia dos políticos, com esse monte de debates estúpidos acontecendo no lugar de tantos outros que deveriam estar sendo feitos dentro da sociedade e nos levando a resultados concretos e produtivos. Enquanto me mantiverem trabalhando e pagando o roubo que são os impostos, estão me impedindo de ser livre, de ser eu. Isso não é outra coisa, senão escravidão. Obrigado pela audiência. Hoje uma planta giratória nem tão giratória assim. Até a próxima.